Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Estamos iniciando aqui mais um culto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando, você que por algum momento, por algum motivo, recebeu o link da nossa igreja desse culto, e você que está nos visitando, seja bem-vindo. Vamos estar cultuando juntos ao Senhor. Então, você já separou o seu lugarzinho, o seu momento aí de adoração. Nesse momento, nós vamos estar iniciando orando ao Senhor. Então, coloque o seu coração diante de Deus, se incline diante do Senhor nessa noite, para que Ele possa receber de forma agradável a minha e a sua adoração. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça, fale com o Senhor, coloque-se mais uma vez diante dEle. Pai, nós queremos dar graça e glórias ao Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nós somos gratos a Ti pela Tua verdade, pela Tua palavra. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento de estarmos juntos aqui, bendizendo o Teu nome, Senhor. Mesmo de forma online, Senhor, mas estamos aqui ligados em um só Espírito, nesse momento aqui, Senhor. Então, por isso nós pedimos a Ti, Senhor, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Pai, derramamos o nosso coração diante de Ti, derramamos-nos, Senhor, diante de Ti. Por isso, Senhor, olha o nosso coração nessa noite. Pai, visita o coração de cada irmão nessa hora, nessa noite, Senhor. Nós pedimos a Ti, o Senhor conhece a mente, sabe os anseios do coração, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, veja, Senhor, se alguma coisa, algum caminho mau em nós, Senhor Deus, e nos guia pelo Teu Espírito Santo, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, querido? Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Salmos de número 25, é um salmo bem conhecido, Salmo de número 24, Salmo de número 24, versículo de número 7 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 24, versículo 7 em diante. Levantem as suas cabeças, ó portas, levante-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portais eternos, levante-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Meus irmãos, nesse momento nós vamos estar bendizendo ao nome do Senhor, louvando ao Senhor com cânticos espirituais, a esse Rei da Glória. Então levante a sua cabeça, erga o seu coração ao Senhor e louve a esse Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Deus forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Vamos estar louvando com o ministério de louvor. Que você receba na sua casa, que você tenha esse momento de adoração dentro do seu lar, que seja um momento onde você e sua família aí reunidos, ou você onde estiver ouvindo esse som, a qualquer horário que for, que essa unção toque o seu coração, toque a sua alma, toque o seu espírito e venha trazendo intimidade, restauração para a sua vida, o toque de Deus. Nós vamos declarar: Senhor, Tu és o nosso precioso amigo, Tu és aquele em que nós colocamos a nossa confiança. Santo Espírito, eu também vou Te adorar, custe o que custar, quero estar bem junto a Ti. Digno és de receber louvor, digno és do meu amor ajudador, vida em meu ser, que em mim veio habitar, dono do querer, consagrado a Ti eu sou. Haja o que houver, eu não vou Te esquecer.
Precioso és na minha vida, precioso és, meu grande amigo. És doce comunhão e o meu consolador. Pois apesar de não falar por ti mesmo, quero declarar que te amo. És quem me ensina e me guia a toda a verdade, e quem me leva a adorar e a glorificar ao Rei Jesus. Ó Santo Espírito, tu és meu precioso amigo. Venho expressar que te amo. És quem me ensina e me guia a toda a verdade, e quem me leva a adorar e a glorificar ao Rei Jesus. Dono do querer, consagrado a ti eu sou. Haja o que houver, eu não vou te esquecer. Precioso és na minha vida, precioso és, meu grande amigo. És doce comunhão e o meu consolador. Pois apesar de não falar por ti mesmo, quero declarar que te amo. És quem me ensina e me guia a toda a verdade, e quem me leva a adorar e a glorificar ao Rei Jesus. Ó Santo Espírito, tu és meu precioso amigo. Venho expressar que te amo. És quem me ensina e me guia a toda a verdade, e quem me leva a adorar e a glorificar ao Rei Jesus. Aleluia. Oh Deus, tu és o nosso amigo que nos guia a toda a verdade. Tu és o nosso precioso amigo. Tu és tudo que precisamos, Senhor. Senhor, embora tu sejas tudo, Senhor, tu veio morar dentro de nós. Nós somos gratos a isso, Pai. A mão que rege o mundo, a mão que rege esse universo, ela se preocupa conosco. Tu és soberano, Senhor, sobre a terra, sobre os céus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece,
Tu sabes muito bem, Tu és tremendo, Tu és soberano, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito. Aleluia. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, oh, tu és o soberano, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar Dessa glória que tens, tu te importas com a minha vida, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo e apesar da glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, pois apesar da glória que tu tens, tu és tremendo, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Graça e paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Rio de Janeiro. Um abraço aqui da Primeira Igreja Batista de São Paulo. É uma alegria estarmos juntos nessa reunião. Convido os amados irmãos e irmãs a abrirem a Palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 18. Josué, capítulo 18. Nós vamos ler os 3 primeiros versos. Josué 18, verso 1, 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus: toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles,
mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então, Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Vou repetir a pergunta do verso 3. Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Oremos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra e que ela possa gerar fruto na nossa vida, como Jesus nos ensinou. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, e que cada família, cada pessoa que estiver acompanhando agora possa ter um coração aberto, terra boa, e que a semente da tua palavra gere então fruto na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é um texto muito importante que nos ensina sobre responsabilidade, sermos discípulos responsáveis, discípulas de Jesus responsáveis diante daquilo que Deus espera de nós, diante daquilo que Deus requer de cada um de nós. Nesse texto, a comunidade de Israel, as tribos de Israel, eles estavam alcançando os seus objetivos. A terra tinha sido dominada por eles, mas 7 tribos eram irresponsáveis. 7 tribos eram negligentes e não obedeciam o que Deus tinha falado sobre tomar posse da terra. Israel é o povo de Deus. Israel eram 12 tribos. Josué era o líder escolhido por Deus para essas 12 tribos, o sucessor de Moisés. Josué, o nome dele antes era Oséias. Lá em Números, capítulo 13, verso 16, diz que ele se chamava Oséias, filho de Num. E ele foi então separado, escolhido por Deus para suceder o líder Moisés. E aí ele recebe o nome Josué. Josué é um nome muito importante, significa Jeová salva, o Senhor Deus salva. É o nome hebraico para Jesus, que é o nome grego. Então Josué é a versão hebraica, Jesus é o grego, do mesmo nome que significa o Senhor salva. Então Josué, filho de Num, ele se torna o líder das comunidades, das 12 tribos de Israel. E eles conquistaram a terra. Olha só, começa dizendo isso no verso número 1. O final do verso 1 diz que a terra foi dominada por eles. Deus chamou o povo para sair da escravidão, sair do Egito, para uma terra prometida, mas aí 7 tribos então eram irresponsáveis e não tinham ainda recebido a herança que Deus tinha colocado para eles. Eles estavam na tenda do encontro. A tenda do encontro é esse lugar onde eles se encontravam com Deus. E aí chega então a advertência. Esse texto é uma lição contra a irresponsabilidade, é uma lição contra o discipulado displicente, o discipulado negligente. A pergunta de Josué foi muito clara: até quando vocês vão negligenciar a terra que Deus já deu para vocês? Josué já era um líder velho nesse período. Josué 13, verso 1 diz assim: sendo Josué já velho, ele já era velho desde o capítulo 13, sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor disse: você já está velho, e agora ainda há muita terra para ser conquistada. Então, no capítulo 13, a Bíblia diz que Josué já era um líder em idade avançada. Então, agora no capítulo 18, ele está ainda mais velho, e ele coloca então uma exortação diante dessas pessoas, desses homens líderes, dessas mulheres, dessas tribos, que não cumpriam o que Deus esperava. Esse é um pecado condenado na Bíblia. Por exemplo, Provérbios 18, verso 9, diz assim: quem relaxa em seu trabalho é irmão daquele que o destrói. Olha que interessante. Algumas pessoas pensam que o destruidor é só aquele que vai e quebra algo, que intencionalmente derruba e rompe e quebra, estraga alguma coisa. Mas a Bíblia diz, na sabedoria de Provérbios, que aquele que é negligente é irmão do destruidor. O destruidor e o preguiçoso, o destruidor e o irresponsável são parentes, são irmãos próximos, de acordo com a Bíblia. Quem deixa um serviço incompleto
é parente daquele que destrói esse mesmo serviço. Então, a Bíblia, ela diz em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4, que nós, cristãos, servos e servas de Jesus, olha só, seu divino poder já nos deu tudo que necessitamos. Então, a vida em Cristo já nos oferece tudo que nós precisamos para sermos abençoados. Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então a Bíblia no Novo Testamento diz que os discípulos e discípulas de Jesus, assim como aquelas tribos ali na época de Josué, nós já temos a promessa, a grandiosa promessa, nós já temos tudo o que precisamos para uma vida espiritual plena, abençoada, e nós devemos então efetivar, não podemos ser displicentes diante disso que já nos está disponível através de Jesus e da sua graça. Outros dois textos do Novo Testamento que falam sobre isso, é Efésios capítulo 1, verso 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, não diz que nós temos alguma bênção, pouca bênção e nem mesmo muita bênção. Diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. O cristão já é abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, o cristão, nós não temos propriamente uma terra, mas uma vida prometida, uma vida conquistada, e nós devemos viver essa vida através do Espírito Santo de Deus, conforme as Escrituras. E o segundo texto do Novo Testamento é Filipenses 2, verso 12 e 13, que diz assim: Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então coloca em ação. Nós devemos colocar em ação, porque Deus ele nos chamou, Deus que nos capacitou, Deus que realiza em nós. Então nós obedientemente, simplesmente colocamos em ação, cumprimos aquilo que Deus está gerando nas nossas vidas. Uma vez, no norte do Brasil, na época das grandes navegações, século XVI, XVII, havia um barco à deriva no litoral norte brasileiro, um navio à deriva. E os marujos, os marinheiros, aqueles tripulantes daquele navio à deriva, há muitos dias com sede, o navio quebrado, morrendo de sede. De repente, cruza naquele caminho outra embarcação. E aqueles marinheiros que estavam morrendo de sede começam a gritar para essa outra embarcação, dizendo: nos ajude, socorro, socorro. E eles gritam: estamos com sede, água, 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 água. De repente, nesse outro navio que passava por ali, os outros marinheiros desse navio começaram a dar risada. E da gargalhada dos marinheiros morrendo de sede, que ficaram sem entender. E eles começam a gritar: vocês estão malucos, nós estamos morrendo de sede. E aí eles gritam então desse navio passando por ali: vocês estão malucos, vocês estão em cima de água doce. Vocês estão na foz do rio Amazonas, vocês estão na foz do poderoso rio Amazonas. É água doce, bebam. Vocês estão morrendo de sede em cima do maior rio do mundo. Quem já teve a oportunidade de conhecer o rio Amazonas sabe como que é incrível, impressionante o tamanho, a força deste rio. E aqueles marinheiros ali naquele barco à deriva não tinham noção que eles estavam morrendo de sede no maior manancial de água doce do planeta Terra. E quantos cristãos são exatamente assim? Eles têm tudo o que necessitam, tudo o que precisam para uma vida plena, uma vida abençoada em Cristo Jesus. Isso não significa uma vida sem dificuldades. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. O apóstolo Pedro escreveu: se sofrer, que soframos como cristãos. Mas nós temos, apesar de todas as lutas, tudo que precisamos, inclusive para vencermos as provações e dificuldades. E às vezes morremos de sede.
diante desse manancial. Eu queria deixar para vocês, queridos irmãos, 3 lições então que nós podemos aprender na Bíblia e que esse texto de Josué destaca. Essa passagem bíblica realça 3 lições bíblicas muito sólidas sobre o discipulado e sobre vencermos então essa irresponsabilidade, essa negligência, e então, como diz aqui nessa linguagem bíblica, tomarmos posse da terra, tomarmos posse da vida que Deus tem para nós. Em primeiro lugar, não delegue o que é indelegável. Não delegue o que é indelegável. Algumas pessoas transferem as suas responsabilidades. 7 tribos não assumiram a sua responsabilidade. 7 tribos eram negligentes, enquanto as outras já estavam vivendo na terra prometida, na sua porção, no seu território, no seu campo ali delimitado. Essas outras 7 eram negligentes. Enquanto as pessoas são assim, elas transferem para outros o que é responsabilidade delas. E Josué então falou: vocês precisam agir, é responsabilidade de vocês. Deus quer que vocês ajam. Não é a minha responsabilidade, eu cumpri enquanto líder. As outras tribos obedeceram a Deus e vocês precisam obedecer a Deus. É tão interessante isso que Josué vai repetir isso ainda no final do livro, né? O texto mais famoso, talvez, quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha, eu não posso obedecer por vocês. Existe um limite do que pode ser feito em nome do outro. Existe um limite do que pode ser feito. Não existe, já dizia o pregador britânico Charles Spurgeon, salvação por procuração. Não existe, então, uma vida devocional terceirizada. Não existe coisas, né, na nossa vida espiritual que são possíveis de serem, então, delegadas aos outros. O que você tem sido, então, talvez negligente no seu discipulado, sempre transferindo a responsabilidade de orar para outra pessoa? O meu sogro me disse no início desse ano, de 2020, algo que me marcou. Ele falou assim: Davi, olha, você me conhece, eu tenho décadas orando, décadas servindo a Deus. E eu aprendi uma coisa sobre as orações nesse período todo. Eu aprendi que as orações que eu mesmo faço pela minha própria vida e pela minha própria família, eu percebi que elas foram muito mais respondidas. Eu recebi muito mais respostas de Deus em décadas do que simplesmente quando eu ficava mendigando, pedindo uma esmola de oração para os outros. Olha que ensinamento bíblico e também referendado pelo testemunho de vida. O meu avô falando, meu sogro falando: olha, Davi, eu vivi na minha vida isso que está na palavra, em décadas. A palavra é a verdade. E eu fiquei olhando para ele, e muitas pessoas, às vezes, a Bíblia se torna algo vazio. A Bíblia, a oração, a vida de santidade, a vida feliz, bem-aventurada, elas se tornam simplesmente palavras jogadas. E a Bíblia, ela quer estar na nossa vida, dando fruto em nós. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela transforma as nossas vidas. Como é bonito, Jesus disse isso quando a palavra, então, ela é vivida, recebida num coração. Pare de delegar para os outros aquilo que é uma responsabilidade que Deus colocou para você. Responsabilidade da esposa com o seu marido, responsabilidade do marido com a sua mulher, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, dos pastores com as ovelhas com os pastores. Existem responsabilidades, atributos que a Bíblia coloca para cada um de nós. Então Deus já disse, Deus já fez, Deus já agiu. Agora era a vez das tribos tomarem posse. Agora é a vez de nós simplesmente obedecermos o que Jesus colocou diante de nós, meus amados irmãos. Então, a primeira lição é: não delegue aquilo que é indelegável, né? Aquela pessoa que orava assim na igreja: Senhor, eis-me aqui, envia o meu irmão. Aí não tem condições. Nós temos que vivenciar e multiplicar os talentos que Deus colocou na nossa vida, porque no final Deus vai pedir conta a cada um de nós por aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Em segundo lugar, uma segunda lição que nós aprendemos: não indefina o que é definido. Não indefina o que é definido. Primeiro, não delegue o indelegável. E segundo, não indefina aquilo que foi definido por Deus. Deus falou: olha, é para vocês tomarem a terra, é para dividir a terra entre as 12, em 12 porções. Só que aquelas 7 tribos estavam acostumadas com a indefinição. Vamos ficar por aqui mesmo.
e elas ocupavam o território de outra tribo. E elas estavam ali vivendo misturadas em outras tribos. Vamos ficar por aqui, vamos ficar misturados por aqui mesmo. Mas não era isso que Deus tinha dito para elas. Deus tinha colocado orientações explícitas, expressas, taxativas, categóricas, que deveria haver então tribos, uma porção exata para cada uma das tribos. E elas eram desobedientes. Vamos ficar por aqui mesmo. Uma neblina. Quantas pessoas são assim? Elas começam a indefinir aquilo que é muito claro na Bíblia. Que a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus Cristo é que disse assim, ó, não se pode servir a dois senhores, ou você vai amar a Deus e servir a Deus, ou você vai servir o dinheiro. Não tem como servir o dinheiro e Deus ao mesmo tempo. E quem disse isso foi Jesus. Então é algo definido, é algo claro. Não tem como ser servo escravo do diabo, servo escravo de Mamon, servo escravo de Belial e ao mesmo tempo um servo valoroso, uma serva de Deus. Então que comunhão há entre Cristo e Belial? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Ou como diz lá em Tiago 4, verso 4, que diz assim, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E diz lá, na palavra de Deus, então, Jesus dizendo assim, olha, que havia um homem que gritava, e ele gritava, e Lázaro, ele estava morto ali, o mendigo, e aquele rico que morreu, e ele via Lázaro e falou assim, poxa, eu não ajudei Lázaro. Eu poderia ter sido alguém melhor mordomo das minhas posses. E ele olha então e grita, Pai Abraão, Pai Abraão. E Jesus fala que tem um abismo intransponível entre a presença de Deus no céu e aquelas pessoas que estão afastadas da presença de Deus. E não existe um meio termo. A Bíblia não fala de um meio termo. Então existem coisas na vida que existe gradação, degradê, e existem coisas na vida que não existe meio termo. E, queridos, nós devemos levar isso muito a sério e não começar então a indefinir, colocar uma neblina naquilo que a Bíblia é muito clara. Sobre o céu, sobre o inferno, sobre servir a Deus ou não servir a Deus. Jesus disse sim, sim, não, não. Então, meus amados irmãos, em segundo lugar, não vamos ser pessoas então que ficam indefinido, acostumando colocar uma neblina, mas vamos viver na luz como Cristo está na luz. Em terceiro e último lugar, queridos irmãos, nós aprendemos também nesse texto de Josué, não adie aquilo que é presente. Não adie aquilo que é presente. Não jogue para o futuro. Não seja um procrastinador, alguém que fica colocando indefinidamente para frente, adiando para frente o que Deus espera agora. Hoje é o dia da salvação, meus amados irmãos. Então, Josué fala, até quando? Até quando vocês não vão obedecer a Deus? Já era para ter obedecido. Está um atraso. Tem pessoa que tem um delay, ela é lerda para obedecer. Ela demora para obedecer. A pessoa é devagar demais e já era para estar na terra, morando na terra, mas demorando por causa do pecado da desobediência, da rebeldia. Então o Josué ele fala assim, olha, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor Deus dos antepassados lhes deu? Já era deles, mas agora eles tinham que entrar nessa terra. Quantas pessoas são assim? Eles vão colocando, empurrando com a barriga, como diz, jogando para frente algo que é para hoje. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da nossa vida estar no altar de Deus, hoje é o dia de obedecermos a Deus, meus amados irmãos, e não simplesmente ficarmos enrolando de um modo indefinido. Olha aqui alguns versículos sobre isso para a gente orar. 1 Reis, capítulo 18, verso 21, que diz assim, até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Até quando? Tá vendo? Até quando você vai ficar de um lado para o outro e não define o que você quer com Deus? Provérbios 1, capítulo 1, verso 22. Até quando vocês inexperientes vão contentar-se com a sua inexperiência? Até quando? Vai virar mais um ano. Até quando? A pandemia, o mundo parou tudo. Até quando você vai ser uma pessoa inexperiente sem a sabedoria de Deus? Ficou tanto tempo em casa, não aprendeu nada, não leu nada da Bíblia, nada, não aprendeu nada num ano como esse. Até quando? Êxodo 10, verso 3. Até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Uma palavra ali para
Faraó? Até quando você vai resistir à vontade de Deus? E por último, Números 14, verso 11. Números capítulo 14, verso 11. Até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando recusará crer em mim? Até quando você vai tratar Deus com pouco caso? Até quando? Até quando? É dia de decisão, é momento de decisão. Por isso, eu quero encerrar lendo mais uma vez. Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Olha, que Deus abençoe muito a vida de cada família, de cada um de vocês. Deus abençoe, que tenhamos uma reta final de ano abençoadíssima. Que tenhamos, então, uma reta final de ano onde nós vamos tomar postura, atitudes diante de Deus e diante daquilo que já está tão claro que nós devemos obedecer, amar a Deus, amar ao próximo, sermos pessoas misericordiosas, generosas, sermos pessoas que anunciam a palavra de Deus, que têm um coração derramado na presença de Deus. Que Deus abençoe cada um. E eu gostaria de fazer uma oração, então, encerrando essa ministração, queridos. Deus, muito obrigado pela Igreja Presbiteriana Piraquara, no Rio. Ó Deus, por ser uma bênção tão grande, reverendo João, sua família, cada um dos amados irmãos. Ó Deus, muito obrigado por esse ministério tão frutífero, que é uma referência para todos nós. Senhor, não queremos delegar o que é indelegável, não queremos, ó Deus, indefinir o que está definido na Tua palavra, e não queremos adiar aquilo que é para hoje. Ó Senhor, mostra o que devemos ainda nesse final de ano, mudar nas nossas vidas, para que sejamos então responsáveis e discípulos do Senhor, obedientes diante daquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Muito obrigado por tudo, tenhamos um final de ano abençoado, em nome de Jesus. Amém. Bênção demais, meus irmãos. Glórias a Deus pela vida do pastor Davi Lago, que trouxe uma palavra para a gente, poderosa. E nesse momento nós vamos estar ofertando ao nosso Deus, aqui na casa do Senhor. E você que também quer ofertar, você que quer fazer parte desse momento, vai aparecer aí na sua tela, aí no seu celular, ou na sua televisão, onde você estiver assistindo, a conta da igreja. Temos uma conta no Santander, temos uma conta também no Itaú. Então, você que quer fazer parte desse momento, você pode fazer essa transferência. Agora, se você é membro aqui da igreja e quer entregar pessoalmente o seu dízimo e sua oferta, mas não tem condições de estar vindo até aqui à igreja, né? Você pode entrar em contato com a secretaria e pedir ou ao irmão presbítero Aguinaldo ou o nosso tesoureiro, o Sandro. São as duas únicas pessoas autorizadas a ir na sua casa buscar a oferta que você quer fazer ou o dízimo também que você quer depositar, tá bom? Então consagra ao Senhor aí nesse momento o seu dízimo e sua oferta. Vamos orar. Pai, nós consagramos a Ti esses dízimos, essas ofertas. Pedimos a Ti, Senhor, que seja feito da melhor forma, da forma que o Senhor quer, para a Tua glória, Senhor. Consagramos, apresentamos a Ti e pedimos a Ti, Senhor, continue abençoando o Teu povo, continue abençoando a Tua igreja, Senhor. Abençoe, Senhor, rica e poderosamente, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus faça chover chuvas de bênção sobre a vida do seu povo. Consagramos essas ofertas para a glória do nome do Senhor. Amém, querido? Estamos chegando ao final do nosso culto e eu quero orar com você e abençoar a sua vida. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse momento, nós somos gratos a Ti por esse momento que passamos juntos, reunidos em um só Espírito, e pedimos, Senhor, que essa palavra que foi lançada possa dar frutos para a Tua glória, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um. Dá uma semana abençoada para os Teus filhos, para a glória do Teu nome, Senhor. Que possamos, durante a semana, colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com você, meu irmão e minha irmã,
e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face dessa terra, não somente hoje, mas para todo sempre. E todo o povo de Deus diz amém. Fica em paz, Deus te abençoe em nome de Jesus. O nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui. Antes de você sair, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de assistir e clicar no sininho para ativar as notificações. Não se esqueça de marcar a opção Todas, assim todo vídeo novo que subir no nosso canal vai aparecer na sua barra de notificações. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Instagram e no Facebook. E compartilhe esse vídeo se você foi edificado.